Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a mensagem bíblica, uma palavra que liberta, transforma e restaura, que nos traz vida, paz, felicidade, prosperidade, porque tudo vem do nosso Deus, Ele é poderoso para isso e muito mais. E quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos, tomamos posse sempre da Sua palavra, o quanto mais Ele pode nos exaltar, nos abençoar, nos prosperar de forma assim abundante, que sempre Ele faz além do que pensamos ou imaginamos, segundo a Tua vontade, o Teu querer, porque Ele mesmo disse, Ele veio na Sua palavra, está escrito assim no Evangelho de João 10:10, que fala, Ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Então, se cremos nisso, confiarmos nisso e fazemos a nossa parte, como sempre, Davi mesmo, esse homem de Deus, a qual nós temos visto aqui pela sua palavra, guerras é o que mais ele enfrentou, dificuldades, adversidades, mas nunca deixou de cumprir a sua missão, o que Deus colocou em seu coração, como deveria ser feito, realizado, como aqui ele teve todo o discernimento, entendimento em cada guerra, em cada batalha. Ele queria realmente ser mais pacífico, ser uma pessoa política, um diplomata, como foi Joabe neste momento. Nós lemos aqui no capítulo 20, mas olha agora aqui no capítulo 21, 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos, e Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Então, olha uma situação que ocorreu sobre Israel. 3 anos de fome estava ali ocorrendo, acontecendo. E Davi foi fazer uma consulta ao Senhor, lhe perguntando por que veio essa fome. E foi dito a ele que foi por causa da família sanguinária de Saul que matou os gibeonitas. Pois o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Você vê como algo que foi feito lá no passado, quando Josué fez esse acordo com os gibeonitas. Eles até vieram de uma forma tão astuta. Não sei se você vai lembrar da passagem, nós lemos. Eles vieram com roupas velhas, um pão bolorento, enfim, dizendo: olha, viemos de tão longe, era tão próximo a eles, mas Josué fez um acordo com eles e não voltou atrás. O que foi dito em nome do Senhor tinha que se cumprir. E aqui uma situação que Davi perguntou: mas Senhor, o que está acontecendo? Por que essa fome veio? Então havia uma situação com os gibeonitas, e a qual o próprio Saul tentou exterminá-los. E aí então Davi foi perguntar aos gibeonitas o que podia fazer por eles. E aí então, como Deus ele deixou muito bem claro, que tinha que abençoar essa herança. E os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos terminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor, e eu os entregarei a vocês, disse então o rei. Então, pediu apenas 7 daqueles que queriam exterminá-los ou destruí-los. E o rei então poupou Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos, e ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada, então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocasse de dia,
nem os animais selvagens à noite. Olha só que fantástico essa mulher chamada Rispa, a qual a sua história está aqui na Bíblia relatada, porque o que ela fez em Israel foi algo que foi memorável. Uma situação foi a Deus consultada. O Davi realmente entendeu o que tinha que ser feito, perguntou aos gibeonitas. Então queriam 7 filhos de Saul, da descendência dele, e assim foi dado, conforme que nós lemos. Mas essa mãe, essa Rispa, quando entregou os seus filhos para serem executados, e assim ela ficou ali, não deixou que nada, nem de manhã nem à noite, tocasse sobre o corpo dos seus filhos. E quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando os dos cidadãos de Jabe-Gileades. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus o tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Giboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos que haviam sido executados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim. E assim fizeram tudo que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olha só que situação, a qual Deus deixou realmente a terra ter fome, passar por dificuldades, para que se consertasse uma situação, uma aliança que foi feita lá no passado com Josué, quando Josué estava saindo do Egito, passando pelas terras, enfim, tomando posse. Uma situação aconteceu, e aí é onde então foi feito um acordo entre ele e o Senhor, Deus. E assim Saul estava descumprindo, porque Saul não foi obediente à palavra de Deus, Saul não estava preocupado com isso. É onde então uma situação agora no reinado de Davi, onde olha só as consequências sobre as próprias descendências do próprio Saul, estava ali acontecendo. E por isso nós precisamos perguntar, Senhor, o que está realmente acontecendo, porque de repente algo não está fluindo, algo não está acontecendo da forma como deveria, porque depois que assim, tudo que fizeram, que o rei tinha ordenado, olha só essa palavra, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois que fizeram tudo da forma correta e certa, assim Deus começou a atender as orações em favor de Israel. E houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Porque Davi realmente era o que Deus levantou entre Israel e que não poderia realmente jamais apagar-se essa lâmpada. Então Davi foi poupado das guerras, já pelo seu, creio, já pelo seu corpo já envelhecido, uma situação sobre a sua vida. Mas houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. E naquela ocasião, Sibecai de Hussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. E noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jairé, Oreguim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lacedeira de tecelão. Não era o mesmo Golias que matou o Davi. O nome sempre se repete. E noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e pelos seus soldados. Então a guerra sempre existiu, a guerra sempre prevaleceu em Israel, como hoje não é diferente sobre nossas vidas. Guerras sempre se levantam, guerras sempre são realmente motivo de nós enfrentarmos e querer realmente ter o melhor dessa terra sempre. E quanto mais nós vamos viver essa promessa em Deus, porque Deus ele é poderoso para isso e muito mais. Se nós cremos na sua palavra, na sua promessa,
e jamais vai nos abandonar, que jamais vai nos permitir sermos roubados, ser saqueados ou envergonhados. Deus tem o poder sim de nos surpreender ainda muito mais. Se assim cremos, confiarmos, acreditarmos, você reparar de repente coisas que se encontram lá no passado, depende, você sabe que Deus, ele toca no nosso coração. Se você consultar a Deus, ele vai dar a você, olha, falta algo que você precisa reparar, uma aliança que você quebrou, uma situação que você deixou para trás, uma pendência, enfim. E com certeza, Deus ele vai te surpreender, Deus vai te abençoar muito mais, Ele vai abrir portas, criar meios, criar situações para que você possa realmente deslanchar, para que você possa realmente fluir, porque Deus ele quer que você cresça, que você avance, que você prospere. Então, quanto mais assim tivermos esse entendimento, você ver uma situação, já vê que está perdurando, uma situação já por algum tempo, você que vê que não há o fluir de Deus sobre este lugar, então é necessário, é preciso consultar ao Senhor, saber o que está realmente de errado, o que está realmente ainda em pendência, e é necessário haver o conserto com você mesmo, com o próprio Deus, ou com quem quer que seja, que você então possa fazer o seu melhor sempre, e com certeza Deus há de te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos revelar o que está em oculto, de repente uma situação que falta ainda nós fazemos. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes nós vamos fazer coisas que a gente ainda não tem entendimento e precisamos consultar a Deus para que Ele possa fazer fluir muito mais em nossa vida, nossa casa e nossa família sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra, que eu creio que ela é libertadora, meu Pai, sobre nós, assim como foi para com Davi, a qual libertou Israel daquele sofrimento, meu Pai, das maldições que estavam sobre esse povo, por causa de uma situação que nem ele tinha feito, mas sim os seus descendentes do passado, enfim, o rei sobre Israel, que era Saul, meu Deus, que não honrou a sua palavra. Então que possamos sim, meu Pai, se nós mesmos errarmos, ou algum do nosso passado errou, meu Pai, uma situação que errou com o Senhor, que precisamos consertar, nos revele para que a gente possa realmente viver algo novo contigo, meu Pai, como esse ano, Deus, coisas novas têm que ocorrer, tem que acontecer sobre nós, que precisamos nos despertar, enxergar o novo, para que esse vinho novo venha num odre novo e jamais haja, meu Pai, realmente um desperdício, porque se entrar o vinho novo num odre velho, vai se arrebentar e tudo vai ser perdido, meu Pai, tanto o odre quanto o vinho. Então precisamos ter esse entendimento de Jesus, para que não possamos perder mais um ano, mas simplesmente remir o tempo e querer confiar que o Senhor está trabalhando e vai fazer o melhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Então peço a Tua bênção para consagrar a nossa vida no Senhor e que a Tua presença, a Tua essência, ela venha falar fortemente conosco, fortemente na nossa alma, fortemente, ó Pai, em nosso coração. Assim eu te peço, assim eu já lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família e que sejamos altamente agraciados, recompensados pela fé sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e o que precisar pode contar sempre conosco, nossas mensagens, nossas orações em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.